Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu paciente, ó. O que acontece? Eu tava explicando pra ele, ó. É um caso, né, mais avançado, tá, de onicomicose. Onicomicose, pra quem não sabe, é um fungo, né, na unha. Normalmente, o que ele acontece? Ele vai deixando as unhas ocas, amarelada, dá uma massinha mó cheirosa por baixo da unha. E a tendência dele, quando atinge a matriz da unha, o que acontece? Começa a dar deformidades nas unhas. Então, vão deixando as unhas grossas, caroquenta. No estágio mais avançado, as unhas começam a virar para dentro, como se fosse um bico de papagaio, elas vão fechando, tá? E aí, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar essas cavidades, tá? Ele vai começar a fazer um tratamento com fungifite. Eu tava explicando para ele, né, em relação à parte de tecnologia, em relação ao nosso produto, né, que o fungifite, para quem não sabe, a gente teve a oportunidade, né, de acrescentar vários componentes, né? Então, a gente consegue uma ação assim muito boa em relação à parte desses casos. E é onde faz diferença, sabe? E a gente começa a fazer uma escovação também. Eu vou ensinar ele a fazer a escovação pra gente poder começar a cuidar dessa unha. Depois eu vou abaixar ela também, então vocês vão perceber, ó, tá vendo? O que acontece? Ó, o fungo ele vai dando essa queratina aqui. Automaticamente, essa queratina, como ela fica por baixo da lâmina aqui, ó, ela vai elevando a unha. E a unha automaticamente ela vai fechando. Então, toda vez que vocês tiverem algum problema assim, dessa forma, é muito importante que vocês procurem um profissional para poder estar ajudando, auxiliando vocês em casa. E muitas das vezes também, às vezes vocês vão colocar algum sapato, alguma coisa, pelo fato da unha ter essa parte de elevação, ela começa a encostar, né, no sapato, então incomoda bastante. E sem falar que em casa a gente já perde, né, assim, o controle, né, de estar cortando as unhas assim dessa forma. E quando procura a parte profissional é bem mais fácil, mais tranquilo. A gente já está acostumado. Então a facilidade que a gente tem para poder estar manipulando, mexendo, pra você ver, essa unha a gente colocou ela, então ela estava preparada. Você percebeu o tanto que ela tá mole? Então, eu não forço. Aí é onde faz diferença, porque você não acaba sendo um procedimento assim muito tranquilo, porque você não está forçando nada, né? Isso. Então é onde faz diferença, sabe? Na parte de tratamento. E sem falar que às vezes a gente já fica com medo, né? Porque é uma unha muito sensível, às vezes ela tá pegando na lateral, então é normal. Isso, tenta soltar um pouquinho. Aí, garoto. Muito bem. Então, não custa nada, né? A gente, na parte profissional, já tá acostumado. Então, essas situações é muito tranquilo, sabe? Então, pra gente não tem nenhum desconforto. Pelo contrário, né? Particularmente, eu adoro pegar casos assim, né? Porque a gente vê uma diferença muito grande no nosso trabalho. No que a gente pode fazer, né? Então, pra gente é gratificante. Imagina pro seu cliente, né? Eu vou limpar essas cavidades aqui, ó, bem tranquilo. Vamos tirar essas partezinhas aqui. Eu já expliquei para ele que tem que fazer a escovação. O que acontece, pessoal? Ó, 60% das sanidades das unhas é devido à escovação. Então, é muito importante que faça a escovação. Por quê? Porque o fungo odeia limpeza. Então a gente consegue eliminar o fungo limpando. Então você vê que faz muita diferença, sabe? Ó. Isso aí, garoto. Tá vendo que o dedinho fica meio solto? Eu não seguro ele não, eu só apoio. Ah, muito bem. Já orientei também em relação à parte instrumental. Então toda vez que vocês tiverem algum problema relacionado a fungo, um dos fatores que a gente tem que ter uma relevância muito grande é a parte instrumental.
Então, o que que a gente aconselha, o que que a gente faz aqui na clínica? A gente aconselha, né, os clientes a estar trazendo os instrumentos aqui para a gente poder autoclavar. Então a gente esteriliza e entrega tudo limpinho. E aí, se não tiver problema nas mãos, né, tem que separar. Vai deixar o instrumento para mexer na mão, o instrumento para mexer no pé. E fazendo a escovação todos os dias, a escovação coloca como se fosse um hábito para poder estar fazendo. Tá vendo tanto que é tranquilo, pessoal? Aqui já tá tudo molinho, então a gente trabalha super bem. E lembrando, né, que esse ano nós lançamos o nosso próprio emoliente, viu? Cupuaçu e nanolina. Então, o resultado tá aqui, ó. É que vocês estão vendo aqui. Tá vendo, ó? O que que acontece? O fungo, quando ele tá ativo, além dele ter essa parte de coloração amarelada, ele fica muito rígido, tá? Eu tava explicando para ele. O que que o fungifite? O que que o fungifite vai fazer? O fungifite, na realidade, ele seca essas partes que tem umidade, né, que é a presença do fungo ativo. E o que que acontece? Automaticamente, essas partezinhas aqui, ó, elas vão começar a soltar. E ele vai, em casa, começar a parte de escovação. É onde vai fazer uma asepsia muito grande. E eu estava explicando para ele que 60% da sanidade das unhas é devido à escovação. Então é muito importante que faça escovação. Solta um pouquinho. Isso, garoto. Não, imagina, não preocupa não. É igual eu te falei, isso é porque muitas das vezes a gente tem um hábito de querer tentar ajudar. Aí é normal, imagina. Você já não tinha o costume de dar o pé para ninguém pegar. E quando pega, às vezes você quer tentar ajudar. É normal. Aí agora a gente vai trabalhar essa parte, ó, de elevação. Vocês vão ver o tanto que eu vou conseguir abaixar ela aqui. Então, você vê que é um procedimento que não dói, você não sente nada, é bem tranquilo. Não passa desconforto para ele. E sem falar que a gente tem todo o equipamento, né, e essa parte aqui preparada para poder estar resolvendo o problema dele. E como a gente já está acostumado, então não faz diferença. Olha que bom. Então, ele estava me perguntando em relação ao tempo, né? Ah, quanto tempo, né? Eu falei, olha, depende muito, porque é mais fácil você colocar a podologia agora como se fosse um hábito, né? Então, como a gente precisa que as unhas desenvolvam bem, a gente pode fazer umas marcações a cada 40, 45 dias, porque a gente precisa de desenvolvimento na unha. Então depende muito, sabe, de cada caso. Tem processo que é mais rápido, tem processo que é mais lento. Tudo isso devido ao estado que esteja a unha. Como é um tratamento, né, é muito importante que quando vocês forem, né, nessa parte profissional, né, que vocês já tenham essa consciência, né, que vai executar, que vai começar um tratamento. Eu sempre falo para as pessoas, né, que na realidade as pessoas vão incorporar a podologia na vida delas, né? Elas vão acrescentar a podologia. Então é um hábito a mais, sabe? Que as pessoas colocam na vida, né? E é bom porque a podologia na realidade ela, além da gente ter esse carinho todo especial de estar cuidando, né? A gente está cuidando do seu bem maior, né? Que é seu pé, né? Que é a coisa mais importante. Então,
E olha que beleza, ó. Ixi, já baixou bastante. Você viu o tanto que é tranquilo? Eu fiquei pensando, tranquilo mesmo. Então. Mas é aquela questão, né? O profissional é diferente, né? É bem diferente. Ele falou pra mim que fez uma profilaxia, só que ele acabou não ficando satisfeito, sabe? Em relação ao que aconteceu. É por isso que a gente, quando a gente tem algum problema, a gente nunca deve desistir, porque a gente não sabe o que pode encontrar no caminho, né? Então, se a gente não tem uma boa experiência, a gente tem que procurar, não pode desistir não, sabe? Certinho de procurar. Então, assim, a partir do momento que você encontra, que você passa bem, né? Hoje em dia, essa parte profissional em relação ao nosso trabalho, ela tá muito modificada, porque os profissionais que procuram essa parte humanizada, que procura ter um bom atendimento, um bom tratamento, é os profissionais que se destacam, sabe? E quem não tiver isso, fica. Estaciona, né? Vai ficando pra trás. Vai ficando pra trás. Você vê, hoje em dia ninguém quer sofrer, né? Pra quê? É por isso que a gente grava, sabe? Pra poder levar essa informação pras pessoas, pra poder levar esse conhecimento pras pessoas. E quando a gente tem essa consciência, né? Do que você pode passar, é diferente. Porque imagina, igual no seu caso, ó, olha o tanto de pessoas que a gente não vai poder estar ajudando através desse vídeo. Então faz diferença. Mas é bem tranquilo, né? Demais a conta. Às vezes você veio com um pensamento que é porque você não conhecia essa outra parte, né? Eu não sei como é que foi a sua experiência lá, sabe? Mas assim, dava pra ver que você fica meio cismado, né? Você fica esperando pra ver o que vai acontecer, né? Você não sabe. A experiência lá pra mim foi 18, né? Eu fiquei satisfeito, né? Então, Aqui é bem diferente. você vê que a gente já começa a tratar do cliente antes dele entrar aqui pra dentro, né? Eu cheguei, ele tava fazendo massagem, não foi? É show de bola, viu? Bom, né? Precisa, né? A gente precisa. A gente tá tratando de pessoas, né? Diferente. Ontem à noite, eu atendi uma criancinha. Ela tem 7 anos. Aí a mãe trouxe aqui, tava com outro bebê no colo, né? Ela tava com o dedinho inflamado. Aí a gente sentou, conversamos, né? Expliquei pra ela. E criança tem uma didática muito gostosa de mexer. Nossa, eu gosto demais de mexer com criança. Aí na hora que eu fui pegar essa parte dos instrumentos aqui, né? Ela olhou e falou assim, nossa, né? Que isso? Com medo, né? Eu falei, não, vem cá, deixa eu te mostrar. Ó, o que o Titi vai fazer? Aí eu peguei a mão dela. Eu gosto de trabalhar a mão, né? Que a criança vê, né? Falei, não, vem cá pra você poder ver o que Titi vai fazer. Aí eu cortei assim, na frente da unha dela, do dedinho, né? Na frente da unha, eu falei, olha o que essa pecinha faz. Aí ela, nossa. Eu falei, pois é, tá vendo? Essa pecinha não faz nada. Simplesmente resolve o problema. Sim. Mas a criança, ela teve que colocar na cabeça dela que aquela parte instrumental ali, né? Não prejudicava ela. Mas isso é uma coisa que tem que ser conversada, tem que explicar, né? E aí tem as brincadeiras, né? Então, tem a parte profissional, mas assim, a gente tem que ter essa parte também para poder estar... Então, é uma coisa que é uma particularidade minha que eu gosto demais da conta. E aí,
eu fazendo o procedimento e ela olhando o tempo inteiro, sabe? Ela, nossa, não dói nada, mamãe. Então, assim, além dela ter uma experiência muito boa, e o dia que a mamãe falasse, ó, vamos lá no podólogo, ela vai na hora. Por quê? Porque ela passou bem, né? Ela teve uma experiência boa. Então, é onde faz diferença, né? Demais. Tudo de bom faz diferença, né? Não. Ó, pessoal, já passei o Fungifit. Vocês viram a transformação que a gente conseguiu fazer, ó. As cavidades estão limpinhas, tá? O que a gente conseguiu tirar aqui, ó, na parte da frente da unha, a gente limpou, deixou bem limpinho. As cavidades aqui agora, ó, tá bem limpinha também. Então, ele vai usar o Fungifit, vai fazer a escovação todos os dias. E provavelmente eu devo marcar pra gente poder se ver daqui uns 45 dias mais ou menos, porque é igual eu tava explicando pra ele. A gente precisa que as unhas desenvolvam. Então eu preciso que a unha tenha crescimento. À medida que a unha vai crescendo, ele em casa, automaticamente, ó, essas partezinhas aqui, ele escovando, ele vai conseguir fazer uma boa asepsia. Justamente porque as cavidades estão abertas. Aí é onde faz diferença, porque o produto ele penetra, ele entra, né? Então a gente consegue um bom resultado. Bom, pessoal, nós já vamos ficando por aqui, tá? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Compartilhe o nosso conteúdo, que esse é o nosso principal objetivo. E até o próximo vídeo. Bye, bye. É isso aí. Passou bem, né? Graças a Deus, show de bola. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.